Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez peço a vocês, compartilhem os vídeos com os amigos, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui, mas vamos lá, o quadro 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, muito legal a gente poder voltar e retomar com esse quadro. E continue mandando suas perguntas aqui que a gente vai sempre estar anotando para que para que possamos fazer vídeos aí para vocês, tá bom? Vamos lá, 5 perguntas. A primeira delas, como devo planejar os meus reinvestimentos? Essa pergunta é tão boa que eu vou deixar para o final, então fique comigo até o fim do vídeo, tá bom? A gente já volta nela. Antes de continuar, eu tenho um recado rápido, mas é muito importante. Vocês sabem que a gente passou por muita volatilidade nesses últimos meses. Muita gente saiu vendendo a qualquer preço, mas muitos também aproveitam essas crises para fazer bons investimentos. Isso não aconteceu apenas com fundos imobiliários, aconteceu também com as ações. No dia 11 de março de 2025, às 19 horas, eu estarei com o Thiago Reis justamente para falarmos dessas crises e as oportunidades que surgem nesse momento. Isso fará parte da nossa comemoração dos 8 anos de aniversário da Suno, com muitas ofertas disponíveis. O link para participar está na descrição. Aproveite, mas vamos de volta para o vídeo. Vamos à pergunta número 2. Qual foi a rentabilidade anual de IPCA+, e CDI+? Lembra do vídeo que eu fiz na semana passada? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui para vocês na tela. Então, vamos lá, vamos relembrar este vídeo da semana passada? Olha só, deixa eu trazer aqui para vocês neste exato momento. Lembra que eu fiz a comparação aqui do CDI+, e o IPCA+, né? CDI mais 1, 2, 3, 4, IPCA mais 6, 7, 8, 9, e fizemos a comparação aí dos dois ativos, né? Pegando desde os últimos aí 20 anos, depois a gente passou para 5 anos, depois nós passamos para desde a criação do IFIX. E algumas perguntas, né, que vieram ali na sequência. Mas, Baroni, esse número está certo mesmo? Qual que seria o retorno aí mensal, o retorno anualizado? Então, nós trouxemos a tabela para vocês. É claro que nós não vamos aqui ficar falando um por um, mas os dados estão aí. Então, aqui na primeira coluna, né, dos últimos 5 anos, a coluna do meio do IFIX, né, desde aí final de 2010, início de 2011, e na última coluna aqui na nossa direita, os últimos 20 anos, né, pegando aí desde janeiro 25, de janeiro de 2005 até janeiro de 2025. Então aí tem o retorno ao mês e o retorno anualizado e o retorno total, obviamente, que é o resultado daqueles gráficos que vocês viram agora há pouco. Então, essa é a tabela, mostra para vocês de que realmente hoje considerar uma carteira com fundos imobiliários, né? Claro que o passado não quer dizer que vai acontecer no futuro, mas quando você olha aí os retornos, a gente percebe que hoje uma carteira de fundos imobiliários, na minha opinião, deveria fazer parte aí, ou depende, claro, do perfil de cada um, mas deveria ser considerado, pelo menos, de fazer parte da carteira dos investidores, tá bom? Acho que, no final das contas, é um produto consistente, tá bom? Mas muito bem, vamos voltar aqui para a tela cheia. Então, esse aí está a resposta da pergunta número 2. Pergunta número 3, qual a relação entre os fundos imobiliários e os imóveis da cidade onde eu moro? É interessante, né? Porque algumas pessoas, principalmente depois da pandemia, estão fazendo essa associação e dizendo o seguinte, alegando o seguinte, olha, Baroni, os imóveis aqui na cidade onde eu moro, há 5 anos atrás, né, lá na época da pandemia, eles valiam X, hoje estão valendo quase 2X, ou 60%, 70% a mais. E por que os fundos imobiliários não estão valorizando? Na verdade, os fundos imobiliários, eles têm uma correlação muito mais, por ser um ativo imobiliário, mas com características financeiras, né? Ele tem um lastro imobiliário, mas é um ativo financeiro, ele se correlaciona muito mais, ele tem uma aderência muito mais àquilo que acontece no mundo do mercado financeiro, leia-se ativos de renda fixa. Então, o investidor de fundo imobiliário, ele correlaciona muito diretamente ali com os ativos de renda fixa. E no caso do mundo imobiliário real, direto, né, o imóvel físico direto, não existe uma correlação tão objetiva assim. É claro que as pessoas correlacionam de alguma forma, mas não tão diretamente quando a gente vê com os fundos imobiliários. Então, as pessoas olham muito mais as condições familiares, as condições de financiamento, se há algum incentivo ou não por parte das construtoras, né, das incorporadoras, se porventura você tem ali algum imóvel também que você pode colocar na troca, a questão da região, né, das necessidades da família naquela região, os potenciais daquela região frente às necessidades da família. Então, tem outros valores que são ponderados na hora de você decidir por comprar ou não
um imóvel físico ali no bairro onde você mora, né, no bairro onde você está querendo morar. Agora, uma coisa que eu acho muito importante e pertinente dos investidores fazerem é comparar os preços que estão sendo negociados aos ativos que estão dentro dos fundos que estão sendo vendidos. Nesta condição, você percebe muito maior aderência entre os ativos que estão sendo vendidos ali dos fundos imobiliários com os imóveis que estão negociados, que estão sendo negociados na sua cidade. Então, a gente percebe principalmente os fundos que têm um portfólio maior, que compra e vende imóveis, que tem uma gestão efetivamente mais ativa, as vendas desses imóveis, quando você olha ali o valor do metro quadrado, a taxa de retorno, a condição daquela venda, ela se assemelha muito mais àquilo que acontece na economia real, porque aí sim você desconecta o mercado financeiro e você passa a observar muito mais a economia real, o mercado real. Então é muito importante você entender isso. Então, Baroni, se eu tiver que escolher, veja bem, vamos raciocinar aqui comigo. Qual é a capacidade de você comprar 1, 2, 3, 4 apartamentos, 5, 6, 7, 8 lotes? Normalmente, o perfil do investidor de fundos imobiliários é aquele perfil que realmente está montando a sua carteira, focando mais na renda, que está querendo maior estabilidade do ponto de vista de harmonia de resultados e não especificamente valorização patrimonial. O investidor do imóvel físico, ou ele está comprando para si, para patrimônio, para morar ali com a sua família, ou morar sozinho, que seja, ou ele está buscando investimento. Nesse caso do investimento, ele olha muito mais a valorização patrimonial do que o aluguel em si, né? E quando você tem pessoas que vão formando carteira de imóveis físicos para aluguel, são pessoas que têm uma capacidade de investimento bem mais elevada, né? Então são pessoas, como diz o termo mais popular, são mais endinheiradas, né? São mais abastadas, são pessoas que realmente têm uma capacidade de investimento muito superior daquilo que a gente está acostumado a ver do perfil médio brasileiro, né? Os próprios fundos imobiliários têm um ticket médio de investimento que muito aquém, né, do que é um imóvel aí de médio alto padrão que a gente está acostumado a ver nas cidades, né? Então, que a gente possa entender essa diferença de uma maneira mais clara. Vamos ao número, antes de tomar as decisões de investimentos, que fique bem claro antes de tomar as decisões de investimentos, para não gerar frustrações. Às vezes você compra um fundo imobiliário achando que ele vai valorizar igual um imóvel, ou você compra um imóvel achando que ele vai ter o mesmo rendimento, o mesmo aluguel de um fundo imobiliário. Então são produtos que podem coexistir, mas na minha opinião eles têm algumas diferenças importantes aí na hora da escolha do perfil do produto de cada investidor. Pergunta número 4, existe fundo imobiliário perfeito? Né? Uma pergunta que o pessoal sempre fala, Baroni, se você tivesse que investir só em um fundo, existe um fundo imobiliário perfeito? Na minha opinião, não. Existe um fundo imobiliário e um gestor que, combinados ali, eles tomam as melhores decisões historicamente falando. Mas muitas das vezes eu vejo alguma certa frustração, tanto do produto quanto da gestão, quando as pessoas acreditam que existe um produto estruturado 100% perfeito. Da mesma forma que você imaginar que uma empresa listada na bolsa sempre vai tomar as melhores decisões, tudo que ela faz é perfeito, todos os lucros são linearmente crescentes, é muito difícil você tomar esse tipo de criar esse tipo de expectativa e depois tomar uma decisão certa. Essas duas coisas não combinam. Muito possivelmente você vai criar uma expectativa equivocada e, consequentemente, a sua decisão vai ser equivocada também. Então, o que eu costumo dizer? Costumo dizer que não existe um fundo perfeito, não existe um gestor perfeito. Existe, sim, um fundo e um gestor que, quando combinados, tendem a tomar as melhores decisões possíveis dentro daquele cenário, melhor dizendo, dentro daquele cenário, mas que vez ou outra vai tomar decisões que você não vai gostar, né? Cabe a você ficar mais próximo de fundos que têm portfólios que você gosta na grande maioria das vezes e gestores que tomam decisões que você gosta na grande maioria das vezes. Mas, Baroni, existe 100 gestores, né? Eu consigo escolher 10, 15 gestores que eu gosto mais, consigo escolher 10, 15, 20 fundos que eu gosto mais. Eu acho que vai acontecer sim de você encontrar um gestor que vai ter alguns produtos na prateleira e você se identificar com um ou outro e não gostar de outros. Da mesma forma que vai acontecer ao contrário, de você ter um gestor que tem um fundo só e você não gostar. Ou ao contrário ainda, você vai ter um gestor que vai ter vários fundos e você gostar de vários fundos que ele tem na prateleira. Então, é muito sui generis, eu diria que é uma questão que, à medida que você vai
se acostumando com o mercado de fundos imobiliários, você vai se identificando mais com um ou outro perfil de fundo, um ou outro perfil de gestão. O que eu quero dizer é que é uma amálgama. Eu já estou aqui no mercado há bastante tempo, e o tempo suficiente, eu diria, para ver que alguns gestores com produtos diferentes na prateleira tomam decisões diferentes e agradam mais ou menos, dependendo do fundo, dependendo do setor. E aí, a pergunta número 5, ela tem uma relação com a pergunta número 4. Por que é importante revisar uma carteira de fundos imobiliários? Porque quando você toma decisões com base em premissas. E essas premissas, elas não só podem variar, mas você pode desalinhar delas, né? Então, assim, você tomou a decisão de escolher alguns fundos, alguns gestores, com base em determinadas premissas. Ao longo do tempo, você resolveu mudar suas premissas, você pode querer subir a sua régua. Então, a partir de agora, você está com um nível de exigência mais elevado. Tá tudo bem aí. A partir do momento que você sobe a sua régua, você pode olhar para a sua carteira e falar, olha, a partir de agora, esse tipo de fundo, esse tipo de gestor, esse tipo de portfólio já não me agrada mais. Né? Isso pode acontecer. Ou ao contrário, alguns gestores, por exemplo, que você talvez não olhava muito, talvez você não se identificava muito, algum fundo que você não se identificava muito, de repente, ele pode passar a fazer parte do seu escopo de premissas, né? Então tem premissas que são mais objetivas, como liquidez, né? Indicadores, né? PVP, quantidade mínima de cotistas, patrimônio mínimo, quantidade mínima de ativos na carteira, né? Desculpe, no portfólio. Então, pode ter características mais objetivas, que aí você pode colocar uma régua objetiva. Fundos que têm menos do que X de liquidez não me interessam. Fundos que têm menos X de ativos não me interessam. Fundos que têm determinada taxa de cobrança não me interessa, dependendo do valor ali da despesa. Ou você pode trazer critérios mais subjetivos, aí você vai olhar a transparência do relatório, você vai identificar, por exemplo, se a comunicação com o RI tem sido satisfatória, tem atendido aí dentro do seu escopo. Você pode consultar vídeos do gestor nos seus webcasts e ver o posicionamento dele, ver o comportamento dele ali ao expor a dinâmica do fundo, a característica do fundo. Então, são várias questões que são muito mais subjetivas. E muitas das vezes, isso é normal, você vai encontrar em grupos, em comentários de vídeos, em fóruns, né? Você vai encontrar pessoas exteriorizando as suas opiniões como se aquilo ali fosse definitivo. E eu acho que não é definitivo, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo. Muitas das vezes, algo que um gestor faz pode incomodar muito mais ou menos outra pessoa, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então, olha, isso que esse gestor fez, para mim, foi muito positivo. Para mim, pode ser assim, legal, acho que ele tomou uma atitude bacana. Para outros, pode ser assim, nossa, isso aqui foi revolucionário. E o inverso, alguma atitude que talvez que tenha um caráter negativo, para você pode ser assim, nossa, isso aqui é motivo de eu tirar o fundo da carteira e nunca mais investir em nenhum fundo da gestão. E para outro pode ser assim, olha, eu acho que aconteceu isso, eu não faria dessa forma. Enfim, não foi uma atitude que eu acho assim, interessante, mas também não é motivo, né? Eu coloco ali na geladeira, mas também não é motivo de eu sair se me desfazendo do fundo ou da gestão. Então, essa questão de você procurar respostas, às vezes, cravadas ali, ela pode gerar até uma certa insegurança para você como investidor. Você vai ficar sempre ali, como diz o ditado, no fio da navalha. Qualquer coisinha que faz é motivo de você elogiar demais e jogar confete como se fosse a última bolacha do pacote, e outras vezes são motivos assim escatológicos, qualquer coisa que faz é terrível, o gestor vai acabar com o patrimônio, o gestor só pensa nele. Então, eu acho que encontrar esse ponto de equilíbrio vai te trazer mais serenidade, vai te trazer mais estabilidade para seguir a sua carteira de investimentos. E se você perceber, vai conectar, inclusive, lá com a questão número 3, né? A questão ali dos imóveis da cidade onde você mora. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Então, você vai entendendo a dinâmica de como as coisas vão sendo construídas dentro do seu portfólio. Combina também com a questão 4, se existe ou não um fundo perfeito, né? Então, todas essas questões são somatórias. Então, fica essa sugestão. Mas eu prometi, e voltamos aqui para a questão número 1, como devo planejar os meus reinvestimentos. Eu vou ser aqui franco, objetivo e direto. Eu já tentei fazer fórmulas, já tentei mostrar planilhas, já tentei explicar, e eu acho que quanto mais a gente tenta fazer cálculos, mais polêmica gera, porque aí a pessoa já começa a achar que o cálculo é assim, é assado, que não é assim, que não funciona assim, porque olha isso, olha aquele fundo, olha aquilo. Então eu vou tentar fazer uma abordagem diferente, vou trazer um prisma diferente aqui, quero convidá-los a refletir sobre isso e ver se faz sentido.
As pessoas, inclusive, questionam se a inflação está certa, essa inflação que é divulgada, ela não existe, porque a minha inflação é diferente, a inflação aqui em casa não é assim, não é assado. Então, eu vou tentar fazer de um jeito diferente. Vamos raciocinar. Ao longo de uma vida, se você chegou a ter uma carteira de investimentos previdenciários, significa dizer que você acumulou patrimônio. Significa dizer que você foi uma pessoa equilibrada, ponderada, superavitária, ou seja, você conseguiu fazer sobrar dinheiro e você ficou reinvestindo, por isso que você formou uma carteira. Então, ao longo da sua vida de acumulação, você foi uma pessoa equilibrada, você foi ponderado e você conseguiu reinvestir. Acontece que as pessoas, por algum motivo, eu não sei qual, elas criam uma nova persona. A persona, agora quando aposentado, quando for fruir da renda, essa pessoa passa a ser completamente desequilibrada, ela perde completamente a referência do padrão de vida dela, ela quer gastar tudo e mais um pouco, ela não liga para mais nada, ela não se preocupa mais com a proteção do patrimônio, ela passa a ser uma pessoa muito mais, eu diria, displicente. E isso, pessoal, não existe. Então vocês criam uma persona que não existe. E aí o que acontece? Vocês acabam querendo colocar no produto toda uma característica que também não existe. Como se o produto fosse reloginho, crescendo pela inflação, tudo corrigidinho na vírgula, como se todos os contratos fossem sempre positivos, como se nunca houvesse vacância, como se aquele rendimento nunca pudesse cair, como se todos os fundos, o patrimonial corrigisse assim, milimetricamente, como se tudo fosse muito cartesiano, como se tudo fosse muito matricial. E não é assim que as coisas funcionam. As coisas não funcionam assim. Então, qual que é a minha sugestão para você? A partir do momento que você estiver formando a sua carteira e estiver se aproximando da fase de aposentadoria, de fruição, comece a ficar mais atento a detalhes do tipo, qual é o meu padrão de vida? Quais são os itens que representam os meus custos fixos e o quanto eu quero destinar para aquilo que é mais variável, para eu ter um pouco mais de flexibilidade, que seja com uma viagem, que seja para presentear pessoas que eu gosto, que seja para fazer uma troca recorrente de carro, porque você gosta ou não de carro, porque você gosta ou não de moto, porque você gosta ou não de outros hobbies que eventualmente possa fazer parte da sua vida. E aí o que você deveria fazer, na minha opinião? Equacionar todas as suas receitas, e aí inclui fundos imobiliários, ações que você vai ter, FIAGROS, FIINFRAS, Tesouro Direto, enfim, o seu salário mesmo de aposentado, INSS ou aposentadoria privada, e equacionar tudo isso num pacote em que você vai entender que o que vai continuar a gerar, vamos falar assim, uma sucessão patrimonial mais segura é você continuar mantendo a vida como você sempre teve, antenado à sua proteção patrimonial, entendendo que os produtos financeiros, tanto imobiliários quanto de ações, tudo tem uma certa volatilidade, por mais harmônico que seja a previsibilidade de uma carteira de fundos, de fundos de investimento como um todo, né? FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário, próprios dividendos das ações, você pode ter algumas questões que fogem um pouquinho ali do seu controle quando você coloca num acompanhamento muito, muito rigoroso. Então, na minha opinião, trabalhe sempre observando o seu padrão de vida, observando se você continua sendo superavitário, continua tendo capacidade daquela carteira sua gerar rendimentos para pagar suas despesas e ainda continuar sobrando. Então, faça isso de uma maneira mais leve, menos milimetricamente planejada, né? Telegrafada. Como se a carteira tem que telegraficamente, então eu tenho que encontrar exatamente esse número porque eu pesquisei no fundo tal, no tal e exato. Pessoal, a minha opinião, assim, eu vou falar repetidamente isso, tá? Investir é um estado de espírito e muitas das vezes as pessoas transformam investimento numa lamúria, numa busca incessante por algo perfeitamente milimétrico, tá? Ah, mas o Tesouro Direto faz ou não faz? Pessoal, independente disso, o Tesouro Direto faz ou não faz, você tem uma carteira que rentabiliza abaixo de uma outra carteira estruturada. A questão é que, por alguns motivos, as pessoas colocam a marcação de preços dos fundos imobiliários com muito mais peso do que a marcação de mercado que tem, por exemplo, em títulos de renda fixa. E aí desvirtua ainda mais o produto, desvirtua ainda mais a capacidade daquele ativo de realmente te proteger ao longo dos ciclos, tá? Então,
não é por isso que eu falei, não vou trazer planilha, não vou falar valores, percentuais, eu só vou trazer aqui talvez uma mudança de percepção, né, que muitas das vezes eu vejo as pessoas se debatendo e se debatendo algo que não é telegráfico, assim, não é uma coisa que milimetricamente você vai chegar na 8ª casa decimal de quanto você deve ou não deve reinvestir. Eu já falei os percentuais algumas vezes, mas hoje propositalmente eu não vou falar. É para realmente provocar em você uma reflexão muito mais de comportamento, fazer uma reflexão íntima mesmo, no sentido de, poxa, se eu cheguei 20, 30 anos da minha vida acumulando patrimônio com todas as salvaguardas, com todos os cuidados, qual o motivo de uma hora para outra, depois de aposentado, eu me transformar numa pessoa displicente, descompromissada com o meu patrimônio, sem nenhum tipo de cuidado, nem sem nenhum tipo de disciplina, tá bom? Espero ter ajudado. Não é fácil esse tema, tá? Não é fácil esse tema, por isso que eu deixei aqui para o final. Sempre tem algumas vírgulas que as pessoas colocam para justificar uma ineficiência de um produto ou de um gestor. Né? Como se a ação de alguns grandes bancos aí tivessem corrigido pela inflação nos últimos 5 anos. Como se as ações de algumas companhias aí, pagadoras de dividendos, tivessem telegraficamente corrigido pela inflação nos últimos 4, 5 anos, entendeu? E aí é onde que você tem uma inversão lógica, na minha opinião, uma inversão lógica comportamental, uma inversão lógica do produto em si, e aí você desvirtua completamente e acaba tirando conclusões completamente enviesadas e deturpadas daquilo que deveria ser muito simples, tá bom? Aliás, a simplicidade, né, como diz a frase, se eu não estiver errado, a simplicidade é um dos mais altos graus de sofisticação. Então, a simplicidade, ela é sofisticada. E muitas das vezes vira uma planilhada, um monte de planilha, um monte de cálculo, um monte de, sabe, coisas que são tão difíceis e seria tão mais fácil de serem previstas, e seria tão mais fácil se você observasse mais o seu comportamento, o seu padrão de vida, a sua inflação, a sua capacidade de continuar reinvestindo mesmo depois de aposentado, a sua capacidade de ter montado uma carteira plural do ponto de vista de geração de receitas. Isso, na minha visão, é algo que deveria ser muito mais observado, tá bom? Espero ter sido um bom bate-papo aqui com vocês. No mais, um grande abraço, até o próximo vídeo e continue compartilhando com os amigos, assinando o canal, quem não assinou ainda, deixe o seu comentário, manda a sua pergunta aqui que a gente pode trazê-la depois numa outra versão do vídeo, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana e valeu!